Evangelho de Mateus, capítulo 14. Por aquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do tetrarca Herodes. Ele disse a seus servos: é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso, as forças milagrosas atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e julgá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. De fato, João andava dizendo a Herodes: não te é permitido tê-la por mulher. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que lhe atendessem o pedido e mandou cortar a cabeça de João na prisão. Trouxeram a cabeça num prato e a entregaram à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o sepultaram, e foram contar tudo a Jesus. Tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar, a sós. Anoiteceu, e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo, e quando começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem fraco na fé, por que duvidaste?
Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a redondeza. Então levaram a ele todos os que estavam doentes, suplicavam que pudessem ao menos tocar a borda de seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados.